Caros colegas, muito bom dia. Espero que estejam bem dispostos, já em espírito de Natal e bem-vindos a mais um webinar. Desta vez estamos no curso H4A Health Research, nosso curso de investigação, e é também com um sentimento especial, um dia de alegria, no sentido que atingimos aqui o culminar também de mais um ano de trabalho. Este é o nosso webinar, o último deste ano, de 2019. Um ano que foi feliz, que foi um ano cheio de atividades, cheio de iniciativas, cheio de participação da vossa parte, cheio de colaborações e realmente muito produtivo. E por isso também é com sentimento de gratidão e de um sentimento de dever cumprido de forma positiva que aqui estamos. Ora bom, hoje o principal formador deste webinar sou eu, mas aqui ao meu lado tenho também a outra grande formadora e até a principal formadora de todo este curso e que colaborou desde o princípio comigo no desenho do curso, também na coordenação de conteúdos, coordenação pedagógica, científica, e que hoje me vai ajudar a moderar o webinar. Hoje temos quase os papéis invertidos. E, por isso, Andreia, muito bem-vinda. Estou a falar-vos da professora Andreia Teixeira, que vocês já vão conhecendo, que é estatística, que trabalha na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, trabalha comigo no mesmo departamento, o MedCites, e também é, de certa forma, o meu braço direito no projeto H4A, o nosso projeto da MG Familiar, que, no fundo, se tornou mais visível durante este ano, 2019, peço desculpa, e que, no fundo, visa aqui o expandir das atividades do MG Familiar também para a área da investigação. Criámos uma rede de investigação para, de certa forma, vos dar apoio para criarmos uma rede de apoio a quem quer fazer projetos de investigação na área da medicina geral familiar e de cuidados de saúde primários. E nesse projeto a Andreia ocupa realmente um papel de destaque e uma função de relevo. Andreia, muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Carlos, bom dia aos colegas. Bem disposta? Sim, sim. Como é que vão os preparativos para o Natal? Ainda me faltam umas prendas de última hora, mas está quase tudo pronto. Muito bem, muito bem. E cânticos de Natal, como é que vamos? Vamos muito mal. É que não me peçam Tens para ensaiado? cantar. Vou pedir para cantar, exatamente. Jingle bell. Não está mal. Muito bem, muito bem. Ora bom, a fazer só aqui dar-vos aqui algumas informações relativas então ao nosso módulo de hoje. Hoje é o último módulo, como habitual, no último módulo vamos ter também a avaliação final deste curso. Por isso, vamos ter nesta primeira parte, no fundo, um controle de presença inicial e vou partilhar depois o link para o controle de presença final deste módulo ainda durante a primeira parte deste módulo. Nós hoje vamos falar sobre redação e publicação científica. Vou dar-vos aqui algumas dicas muito práticas sobre, por exemplo, como, e até já posso pedir para colocarmos este slide no ar, onde temos aqui o sumário dos nossos conteúdos de hoje. Como escolher uma publicação-alvo, como escolher, digamos, a publicação onde queremos submeter a nossa investigação e o nosso artigo. Algumas dicas também direcionadas sobre como escrever o nosso artigo. Fizemos a investigação e depois queremos escrevê-la. Muitas das vezes até começamos logo a escrever, por exemplo, a introdução quando escrevemos o protocolo. Mas desde aí há alguns conselhos que nos podem ajudar e muito, digamos, nessa redação. Vermos, por exemplo, a estrutura do artigo, sabermos usar as grelhas de avaliação de artigos e depois ainda algumas dicas sobre o processo de submissão para publicação. A terminar o módulo de hoje,
teremos também, digamos, uma participação especial de um outro orador que ainda não está cá, que se vai juntar a nós, que é o professor Dr. João Fonseca, que precisamente que é diretor do departamento da faculdade onde eu trabalho e que está a coordenar um projeto de investigação que envolve a medicina geral e familiar, e é um projeto muito interessante e vem muito nesta lógica da rede de investigação, em que, no fundo, vos vamos apresentar esse projeto de investigação e em que os colegas da Zona Norte e Centro do país que quiserem colaborar nesse projeto de investigação serão bem-vindos a colaborar e a integrar este projeto de investigação. É um projeto muito interessante. O professor João Fonseca vai apresentá-lo e vocês vão compreender melhor de que é que se trata e depois também podem colocar perguntas e dúvidas e depois vamos ceder-vos um mail para o qual podem enviar a vossa intenção de participar nesse estudo, nesse trabalho de investigação. Portanto, temos coisas muito interessantes. Tudo isto antes do intervalo da manhã. Depois do intervalo da manhã, teremos então a avaliação final. Andreia, disse tudo? Ou esqueci-me de alguma coisa? Não, está tudo. Temos aqui uma pergunta de uma colega que não sei se... Diga. Da Helena Nunes, que diz: bom dia, qual a data do terceiro módulo de doenças reumáticas? Pois no programa de curso está inscrito a data de 21 de dezembro. Ok, Andreia, houve realmente uma troca. Nós temos enviado a nossa newsletter e na newsletter já comunicamos a nova data, que será dia 18 de janeiro. Ora, estou aqui a consultar, não quero dizer as neiras, mas será dia 18 de janeiro. Só um bocadinho. Exatamente. Módulo 3 do curso de doenças reumáticas, dia 18 de janeiro. Está bem? Recordo que vocês têm uma agenda disponível no MG Familiar, onde podem sempre conferir as datas dos nossos webinars e que está disponível na secção editorial blog. Está bem? Outro aspecto importante é subscreverem a nossa newsletter e estarem atentos realmente aos conteúdos, porque normalmente informamos também esses aspectos na nossa newsletter. Muito bem, então eu vou partilhar já o controle de presença inicial, porque depois vou começar a formação desta manhã e assim vocês já ficam aqui, digamos, com o link de acesso ao controle de presença inicial deste módulo. Já está, já partilhei. E vou então agora avançar com a formação desta manhã. Muito bem, vou começar aqui pelos slides. E então, quando nós queremos escolher a publicação-alvo onde pensamos publicar o nosso artigo, ou pelo menos pensamos tentar publicar o nosso artigo nessa publicação, porque nunca sabemos se vamos conseguir, não é? Uma das primeiras... Há aqui vários fatores que nós temos que ter em consideração. Primeiro, pensar se aquela publicação-alvo é realmente do âmbito do tema da nossa investigação. Normalmente, as publicações têm uma secção em que refere os aims and scopes daquela publicação, o âmbito daquela publicação, daquela revista médica, digamos, e realmente é uma forma da gente ver se realmente aquilo que nós queremos publicar se insere no âmbito daquela revista médica, daquela publicação científica. Para isso, para encontrar realmente as publicações que estão, de certa forma, relacionadas com o âmbito do nosso artigo, há uma ferramenta que eu normalmente utilizo e que é útil. E que é esta, que já estáis a ver nos vossos slides, que é o portal Jane. O portal Jane, no fundo, é algo muito simples de utilizar. Vocês depois vão ter acesso aos slides, vão ter acesso a este link. E eu agora vou demonstrar, através da partilha do meu ecrã. Vou pedir agora ao meu realizador para partilhar, então, o meu ecrã. E vou demonstrar como utilizo o portal Jane. Portanto, vou
ampliar um bocadinho. Está bem assim? Carlos, ampliei um bocadinho, assim, ou amplio ainda mais? Assim? Ok? Pronto. Então, no fundo, isto é muito simples. Por exemplo, vamos supor que temos um artigo sobre Shared Decision Making. Temos aqui este campo que diz Insert Your Title. E eu vou escrever Shared Decision Making in Family Medicine. Por exemplo, faz conta que era este o título do nosso artigo. No fundo, o que fazemos é, neste campo aqui, escrever o título do nosso artigo. E depois clico em Find Journals. E ele dá-me então toda uma lista de publicações médicas, de revistas médicas, que, de certa forma, têm publicado artigos relacionados com este título que eu coloquei. Ok? Depois desta lista, eu, no fundo, vou selecionar aquelas que me têm, digamos, que me despertam um maior interesse. Portanto, esta ferramenta é útil. Porquê? Porque, por vezes, há revistas médicas que nós, no momento de publicar, nem nos lembramos. Normalmente, lembramos-nos de 2 ou 3 que são aquelas mais conhecidas. E depois, às vezes, há algumas interessantes e até revistas de elevado fator de impacto que não nos surge na cabeça. Portanto, esta é uma ferramenta que é muito útil e que vale a pena utilizar e fazer sempre um bocadinho esta pesquisa. E é muito simples. É, no fundo, ir ao portal Jane, colocarmos lá o título do nosso artigo e, dessa forma, mesmo que a gente ainda não tenha o título definitivo, podemos colocar ainda um título provisório, mas dessa forma temos logo aqui uma seleção de revistas médicas que é útil e que nos pode servir para fazer uma primeira, um primeiro filtro, digamos, daquelas revistas que nos interessam mais e que poderemos vir a utilizar. Como vocês podem ver aqui, também aparece esta informação do Article Influence. De certa forma, tem a ver com o nível de impacto dos artigos publicados nestas revistas e realmente, às vezes, também vale a pena olhar para aqui e no sentido que, normalmente, as revistas que aparecem aqui com um número mais elevado, de certa forma, são aquelas publicações que normalmente têm maior impacto de publicação. E, por isso, são aquelas também, normalmente, em que é mais difícil publicar, mas, por vezes, e é um aspecto que temos que ter em consideração quando fazemos publicação científica. Não sei se temos alguma pergunta. Temos uma pergunta sobre o TPC. Sobre o TPC? Ok. A Vera Rocha pergunta se a data limite de entrega do TPC do módulo 5 deste curso, se foi o dia 4 de dezembro, a semana passada. Não, é hoje. É hoje. Podem entregar até hoje à meia-noite o TPC do módulo passado, está bem? Muito bem. E agora vou passar ao passo seguinte. Quando nós selecionamos e eu agora vou pedir ao nosso realizador para mostrar outra vez os slides. Quando selecionamos, digamos, depois fazemos este primeiro filtro das revistas médicas, há outro aspecto que nós temos que ter em consideração, digamos, em relação à revista médica onde queremos publicar. Isto que eu vos vou dizer agora, de certa forma, hoje em dia é essencial e, sobretudo, para quem faz investigação e para quem, por exemplo, deseja fazer projetos de investigação de forma um bocadinho mais presente ao longo da sua vida profissional e até com intenção académica, por exemplo, com a intenção de fazer um mestrado, de fazer um doutoramento. Este aspecto que eu vou agora explicar é realmente muito importante. E então, depois de termos visto um bocadinho aquelas listas de revistas, nós vamos pensar em algumas que nos interessam mais de acordo com o título da revista. E depois vamos ter que olhar para outros aspectos. E esses aspectos quais são? São então
os níveis de impacto, aquilo que nós chamamos o fator de impacto de cada uma dessas revistas médicas. Para isso, quando falamos, ou quando eu aqui falo de fator de impacto, refiro-me sempre ao fator de impacto da Easy Web of Science, que, de certa forma, é o fator de impacto mais relevante na área da publicação científica e é aquele que é mais vezes utilizado, embora às vezes com alguma controvérsia, mas, por exemplo, é utilizado para avaliar, por exemplo, a qualidade de produção científica dos diferentes departamentos universitários, até para comparar os rankings de universidades, os rankings de departamentos académicos, no fundo até na avaliação de desempenho dos docentes universitários, esta questão do fator de impacto é utilizada. Eu disse há um bocadinho que às vezes é com alguma controvérsia, porque realmente, por vezes, certas avaliações, é quase como na área da saúde, os indicadores de trabalho dos médicos de família, às vezes se olha só para uma vertente da realidade, realmente podemos estar a avaliar mal e neste caso não se deve olhar só para o fator de impacto das publicações que determinado departamento produz. Mas, na verdade, tem sido algo importante e é algo que nós, quando publicamos, temos que ter em consideração. Os fatores de impacto são publicados anualmente de cada revista médica e são publicados neste Journal of Citation Reports, que aqui aparece neste slide. São publicados anualmente desde 1972 e realmente neste Journal of Citation Reports constam as revistas médicas indexadas na Easy Web of Science. EASY é um acrónimo que significa Institute for Scientific Information e, de certa forma, isto já teve vários proprietários, houve aqui várias entidades a gerir o Journal of Citation Reports e a gerir esta publicação dos fatores de impacto das revistas médicas. A dada altura a entidade era a Easy Web of Knowledge, depois passou a ser a Easy Web of Science, depois passou a ser a Thomson and Reuters, que adquiriu o Journal of Citation Reports, e agora outra empresa, a Clarivate Analytics, adquiriu esta publicação, o Journal of Citation Reports, a Thomson and Reuters. Portanto, vou então mostrar-vos o que é isto e como é que valorizamos e como é que utilizamos. Vou passar para o slide seguinte. Mais uma vez aqui vocês depois têm um link. Agora, isto que vos vou mostrar, o Journal of Citation Reports, não é de acesso livre. Normalmente conseguimos acesso através, por exemplo, das faculdades. Eu neste momento tenho o meu computador ligado por uma VPN, como sou docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, estou a usar, digamos, as minhas credenciais de acesso da Universidade do Porto para conseguir entrar no Journal of Citation Reports e mostrar-vos então como funciona e mostrar-vos aqui um bocadinho a questão dos fatores de impacto. Então agora eu vou abrir esta página e vou pedir novamente ao nosso realizador, ao Carlos, que partilhe então outra vez o meu ecrã. Já está. Entretanto, alguma pergunta? Não? Uma relativamente ao estudo, mas depois a professora João Fonseca responderá. Ok, muito bem. Então, no fundo, temos um motor de busca dentro do Journal of Citation Reports. Neste motor de busca podemos escrever o título de uma revista médica, para o qual queremos, no fundo, pesquisar informação de fator de impacto. Normalmente, quando começamos a escrever, ele começa-nos logo a apresentar as alternativas de acordo com aquilo que estamos a escrever. E como veem aqui, eu queria pesquisar o European Journal of General Practice, escrevi European Journal of General e ele já me está a dar essa publicação. Então eu vou selecionar essa publicação e clicar na lupa
Ok. Vou ter que escrever outra vez, porque ele tinha inativado European Journal. Carlos, só um segundo. Sim. As pessoas que se queixaram que está sem som. Sem som? Sem som. Ok. Da nossa parte, temos algum problema com o som? Não. Ok. Aparentemente aqui, deste lado, está tudo bem. Seria bom verificarem um bocadinho o vosso controlo de som do player ou do vosso computador. E então, estamos aqui já na página do European Journal of General Practice, dentro do Journal Citation Reports. Então, no fundo, o que é que ele nos diz? Diz-nos que o fator de impacto, o último que foi publicado, que foi relativo ao ano de 2018, há aqui sempre um desfazamento, normalmente de um ano. Normalmente os fatores de impacto saem na primavera-verão, relativamente ao ano anterior. Ou seja, os fatores de impacto de 2019 sairão na primavera-verão do próximo ano. E ele diz-nos que, por exemplo, o último fator de impacto então, do European Journal of General Practice é 1.617. É possível aqui consultar os fatores de impacto dos anos anteriores, né? E vemos que, no fundo, de 2017 para 2018, o fator de impacto desta revista médica realmente aumentou, passou de 1.41 para 1.617. Outro aspecto que outra forma que podemos utilizar o Journal of Citation Reports é, no fundo, pesquisar através de categoria. Vocês veem aqui Browse by Category. E então, o Browse by Category permite-nos pesquisar, por exemplo, por cuidados de saúde primários. E na área dos cuidados de saúde primários, ele diz-nos que tem 19 revistas médicas indexadas. E clicando naquele número, eu consigo então ver a lista das revistas médicas que estão indexadas na Easy Web of Science da área de cuidados de saúde primários. Isto também é muito interessante, porque no fundo permite-nos ver que, por exemplo, a revista indexada na área de cuidados de saúde primários com maior fator de impacto, que é 4.434, é o British Journal of General Practice. Ora, isto é pertinente porquê? Porque, na verdade, por exemplo, nós às vezes temos revistas, por exemplo, da área da cardiologia, da área da medicina interna, que realmente têm fatores de impacto muito elevados. Mas, no fundo, o fator de impacto por si só, não devemos olhar só para ele. Também devemos valorizar a posição que aquela revista médica ocupa dentro de cada especialidade, dentro de cada área específica. E neste aspecto, por exemplo, as revistas normalmente da área da medicina geral familiar têm realmente um número de fator de impacto menor do que aquelas outras das outras especialidades, mas, por vezes, se estivermos a publicar numa revista que realmente está dentro, por exemplo, do primeiro quartil dessa categoria, dessa especialidade, então aí é na mesma uma publicação relevante e é outro aspecto que temos de ter em consideração. No fundo, o que eu estou a querer dizer-vos é que, ao selecionar a revista onde vamos publicar, realmente devemos olhar para o fator de impacto, mas também depois olhar para a posição relativa que essa revista médica ocupa dentro de determinada categoria. Ok? E se pudermos realmente publicar um artigo dentro do primeiro quartil de uma dada categoria, esse é um aspecto importante. Vou voltar à página do European Journal of General Practice. Então, eu aqui vi que esta revista tem o fator de impacto 1.617, é realmente relativamente baixo, mas agora então vou ver em que rank ocupa dentro da categoria dos cuidados de saúde primários. Para isso, normalmente andamos um bocadinho mais para baixo e há aqui uma área que diz aqui rank, ok? E então,
o que é que me diz isto? Diz-me que na categoria Primary Healthcare, em 2018, ela ocupa o ranking 13 de 19 revistas médicas, o que significa que está no quartil 3, o que quer dizer que realmente não é uma revista médica, digamos, de topo dentro da categoria dos cuidados de saúde primários. Por vezes, as revistas médicas podem estar, digamos, classificadas dentro de mais do que uma categoria. É o caso. No fundo, vocês veem aqui ao lado que esta revista também está classificada na categoria Medicine General and Internal, que é a grande categoria, ou seja, é a categoria com o maior número de publicações médicas, é a categoria onde estão as grandes publicações conhecidas, o New England, o BMJ, o Annals, estão todos, digamos, classificados e com grandes fatores de impacto, que não tem nada a ver com estes valores, dentro desta categoria. Mas mesmo assim, vemos que dentro dessa grande categoria, a European Journal of General Practice já está um bocadinho melhor classificada, já está no quartil 2, o que já é um bocadinho melhor do que, por exemplo, um quartil 3. O que se passa é que na área dos cuidados primários só são 19 revistas, o denominador é muito baixo e, por isso, relativamente às outras, ela passava para o quartil 3, mas depois, como na área da medicina geral e medicina interna é um denominador muito maior, são 160 revistas, realmente aí, em relação às outras, a European Journal of General Practice já fica um bocadinho melhor, digamos, no retrato. Não sei se temos alguma pergunta. Não? Ok. No fundo, então, este aspecto é importante, até por isto que eu vou explicar a seguir. Por exemplo, há certas publicações que, por exemplo, os nossos internos de Medicina Geral e Familiar, muitas vezes publicam artigos, por exemplo, em língua portuguesa, mas que, na verdade, não são em publicações indexadas. Do ponto de vista académico e do ponto de vista de currículo, digamos, de publicação científica, as publicações não indexadas contam muito pouco. Vou-vos dar um exemplo. Vamos supor que um colega nosso publicou um artigo ou dois, até na revista portuguesa, por exemplo, de Medicina Geral Familiar, ou noutras revistas portuguesas que existem, mas que sejam revistas não indexadas. Ou então publicou, por exemplo, numa revista indexada, mas uma revista indexada com um fator de impacto muito reduzido, aquelas que têm 0 ponto, qualquer coisa de fator de impacto. Na verdade, por exemplo, quando se submetem, e vamos supor que esse colega, agora no próximo ano, deseja candidatar-se a um programa doutoral. Quando se submetem as candidaturas para um programa doutoral, um dos requisitos é submeter realmente o histórico que a pessoa tem de publicações científicas. Muitas vezes, nos programas doutorais melhores, o número de candidatos supera o número de vagas. Um dos critérios principais que se tem, digamos, na hierarquização dos candidatos passa por aqui. Passa por avaliar a quantidade de publicações científicas indexadas, publicadas em revistas indexadas internacionais, e depois pelo fator de impacto dessas publicações em que o colega conseguiu publicar. Lá está, um colega que tenha, até pode ter um número superior de artigos, mas em revistas não indexadas, vai ficar excluído quando comparado, por exemplo, com um colega que tenha uma ou duas publicações já nestas revistas médicas indexadas. Portanto, estão a compreender a importância disto, do ponto de vista académico, isto é realmente fundamental e é algo que nós temos que pensar quando fazemos publicação científica e que temos que olhar com muito cuidado para esta questão. Depois, também o truque passa muitas vezes por pensarmos realmente nas publicações de fator de impacto mais elevado é mais difícil publicar, às vezes até demora mais tempo,
E, no fundo, muitas das vezes temos que pensar numa estratégia de dizer assim, ok, eu se calhar não tenho um trabalho suficientemente bom para publicar na revista de maior impacto, mas então vou tentar um compromisso, vou escolher uma de menor impacto, mas que esteja pelo menos num quartil, numa categoria, num quartil que seja positivo, que seja elevado. E realmente, muitas das vezes por aí nós conseguimos um bom compromisso. Está bem? Por exemplo, aqui o British Journal of General Practice não tem um fator de impacto tão bom como tem um BMJ, mas tendo a revista número 1 da área dos cuidados primários, pode ser uma boa ideia tentar publicar aqui. Outro exemplo, estou-me a recordar do Journal of Medical Internet Research. Também tem um fator de impacto, salvo erro, na área dos 4 ponto tal, mas, por exemplo, ocupa o rank número 1 na área da informática médica. E se eu tiver, por exemplo, um artigo, e estou-me a lembrar disto porque ainda há pouco tempo publicámos um artigo com o Luís Monteiro como primeiro autor, uma revisão sistemática e meta-análise, e que tocava no tema de ferramentas de suporte, de decisão e de apoio, e são ferramentas informáticas, e realmente publicámos nessa revista, do ponto de vista de avaliação, vai ser importante porque é a revista com o ranking número 1 da área da informática médica. Penso que já deu para perceber um bocadinho o essencial aqui destes aspectos. Não sei se temos alguma questão. Nada. Muito bem. Então agora vou voltar aos slides e vou passar aqui. Depois vocês aqui nos slides têm também um vídeo que vos fala sobre os fatores de impacto e que podereis consultar. E agora vou-vos falar aqui de outra ferramenta que é o SciRev, ou SciRev. No fundo, o que é este SciRev? O SciRev, e agora o realizador já pode voltar ao ecrã do meu computador, é um género de TripAdvisor, Booking.com da publicação científica. Ou seja, da mesma maneira que nós no TripAdvisor, os utilizadores dos restaurantes e dos hotéis depois vão lá e comentam como é que correu a estadia e se a refeição estava boa ou não, e classificam uma série de estrelas ou de pontuação esse restaurante e esse hotel. No fundo, o SciRev é exatamente a mesma coisa, mas para a área da publicação científica. Ou seja, os autores de artigos científicos podem ir aqui e relatar e pontuar a experiência que tiveram de publicação. E podem realmente dizer se a publicação foi rápida, quanto tempo, ou se foi lenta, quanto tempo é que demorou, se o processo foi transparente, se a experiência do utilizador foi positiva. E, de certa forma, isso também é uma ferramenta interessante. E porquê? Porque, por vezes, o tempo conta. Não é, Andreia? Ou seja, por exemplo, os mestrados, os doutoramentos, as pessoas têm prazos, muitas vezes, para concluir os mestrados, para concluir os doutoramentos, ou até vocês, por vezes, estáis a fazer o internato, aproxima-se o exame de especialidade e seria importante para vocês ter o artigo já publicado. Então, realmente, muitas vezes também temos em consideração a experiência dos outros autores, nomeadamente, por exemplo, em relação à questão do tempo de publicação. E se estamos a pensar publicar numa determinada publicação-alvo, depois de termos olhado para os fatores de impacto, termos olhado para os scopes da revista médica para ver se enquadram no nosso, então muitas vezes vamos aqui ao SciRev olhar para a experiência do utilizador dos outros autores e tentar perceber se realmente demorou muito tempo o artigo a ser publicado ou não. E vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, vou escrever aqui BMJ Open, por exemplo, e realmente tem aqui a informação. Neste caso é baseado em 9 revisões, houve 9 autores que foram aqui partilhar a sua experiência.
A duração da primeiro round de revisores foi 2,4 meses. O tempo médio de gestão toda completa até o artigo ser aceito, 3,8 meses. Em média, o número de revisões, 2,8, ou seja, de revisores que avaliam cada artigo. A qualidade dos reportes de revisão, 3,4. A dificuldade dos revisores, 3,4. E depois até tem aqui, de certa forma, comentários escritos pelos autores. Pronto, no fundo já estão a perceber a ideia, não é? Dá para ter uma ideia de como realmente a publicação funciona, se é rápida, se é lenta. Depois é óbvio que pode haver variações destes tempos, pode haver casos em que demora mais tempo, pode haver casos em que, por exemplo, nós agora temos um artigo nesta revista que está a demorar já 4 meses e que ainda não concluiu o primeiro round de revisão. Curiosamente, contactámos o editor para ver o que é que estava a passar e o editor disse-nos que já tinha reporte de 2 revisores, mas que ainda está à espera de um reporte de 3º revisor. Realmente está a demorar bastante mais tempo do que era expectável, mas temos que aguardar. Mas isto só para terem noção como também é útil realmente usarmos esta ferramenta e também dizer que vale a pena, porque esta ferramenta ficará tão mais interessante e tão mais rica quanto mais autores forem aqui reportando a sua experiência de publicação. E aí vale a pena realmente as pessoas virem aqui e irem reportando para termos cada vez mais opiniões e os dados serem cada vez mais fidedignos. Continuando, vou passar mais uma vez para os slides. Peço ao nosso realizador que volte a colocar o slide. E agora, então, vou falar-vos um bocadinho sobre dicas de redação científica. Ok? Até aqui foi sobre a escolha da publicação-alvo. E agora vamos falar sobre como escrever os resultados da nossa investigação. E há aqui alguns truques que realmente nos podem ajudar neste processo. Por vezes, por exemplo, quando queremos escrever os resultados de uma publicação, se nós pegarmos numa folha em branco do Word para começar a escrever, facilmente nos sentimos perdidos e facilmente nos sentimos bloqueados na escrita. Acontece o mesmo quando vamos escrever, por exemplo, uma tese de doutoramento, uma tese de mestrado. Realmente, com uma folha em branco, as coisas ficam um bocadinho complicadas. Então, que alternativas é que temos? Há aqui realmente pelo menos duas dicas que são importantes e que normalmente ajudam muito neste processo. Uma delas passa por procurarmos um artigo já publicado, preferencialmente numa revista científica de boa qualidade, do melhor possível, por exemplo, de um BMJ, de um New England, de um Annals, de um Lancet, e que tenha utilizado uma metodologia de investigação semelhante à nossa. Mesmo que às vezes o tema seja diferente. Se encontrarmos um tema similar, ótimo. Mas mesmo que a gente não encontre um tema idêntico, mas que a metodologia daquele trabalho de investigação seja semelhante à nossa. Por exemplo, se nós tivermos feito um estudo transversal de base populacional, se eu conseguir encontrar um estudo publicado numa revista de boa qualidade que tenha utilizado um estudo transversal de uma base populacional de outro país e sobre outro tema, para mim já é útil, ok? Porquê? Porque as secções da redação científica que estão nesse artigo, provavelmente eu vou ter que as colocar de forma semelhante no meu artigo, aplicando-os aos meus dados e e ao meu caso concreto de investigação. Mas, no fundo, vale a pena ter aí um exemplo real, já publicado, já validado,
de um artigo científico, é realmente uma ferramenta que nos ajuda muito a desbloquear a escrita do nosso próprio artigo. Depois, a segunda dica é a utilização de uma checklist adequada à nossa metodologia de investigação. Hoje em dia, quase todas as diferentes, digamos, metodologias de investigação, os diferentes desenhos de investigação, têm já publicadas grelhas de avaliação dos artigos científicos e que são ao mesmo tempo grelhas de padronização da redação científica. Ou seja, no fundo são grelhas de boas práticas de redação científica. Por outras palavras, se eu tenho, por exemplo, um estudo transversal, eu, na redação do artigo, está já padronizado, através de uma checklist validada internacionalmente por redes de investigadores, as diferentes secções que devem constar nesse artigo de estudo transversal. Se eu tiver, por exemplo, um ensaio clínico randomizado, também já está padronizado, existe uma checklist própria que tem as secções todas que eu devo fazer constar, digamos, na redação e os passos, o caminho correto que eu devo seguir na redação científica para reportar os resultados do meu ensaio clínico randomizado. A mesma coisa até, por exemplo, uma revisão sistemática e meta-análise. E aí temos normalmente a checklist que se usa, é a chamada Prisma Guidelines, em que realmente está padronizado todos os passos, passo por passo, de redação científica que eu devo seguir e que devemos seguir. Onde é que nós encontramos estas checklists? É no site da Equator Network. O Equator Network também dispõe aí neste slide do link que podeis consultar e eu agora vou então saltar outra vez para o browser e vou pedir ao nosso realizador para voltar a partilhar o ecrã do meu computador para vocês poderem ver um bocadinho então a Equator Network. Como podem ver, a Equator Network no fundo compila, agrega aqui todo o conjunto de checklists e de guidelines de reporte científico, de redação científica. E então, no fundo, por exemplo, para os estudos randomizados, ensaios clínicos randomizados, a checklist que se deve usar chama-se a CONSORT. Para estudos observacionais é a STROBE. Para revisão sistemática é a Prisma. Para protocolos é o SPIRIT. Case Reports é o CARE e assim sucessivamente. E até depois tem extensões, só a título de exemplo, por exemplo, em que, ainda dentro dos ensaios clínicos randomizados, depois podem haver certos tipos muito específicos de ensaios clínicos randomizados e vocês têm ainda uma série de extensões em que, por vezes, podem encontrar realmente, ok, o meu ensaio clínico é neste tipo que se encaixa e então eu devo me orientar por esta extensão da CONSORT. E realmente é uma ferramenta de uma utilidade muito grande na redação científica. Clicando aqui, por exemplo, na Strobe, no fundo, ele permite-nos fazer o download da checklist. Por exemplo, eu agora vou fazer aqui o download do Word. E vou abrir e já está aqui. Ok. E então, no fundo, cá está. Ele apresenta-nos aqui nesta coluna logo cada uma das secções que nós devemos seguir no nosso artigo. E para cada uma das secções, a checklist dá-me informação sobre o que deve constar nessa secção.
Ou seja, isto até tem impacto, por exemplo, no título, na forma como nós escrevemos o título do nosso artigo. No fundo, por exemplo, aqui devemos, no fundo, indicar o desenho do estudo no título do nosso artigo. Depois o abstract, depois a introdução, e cá tem algumas dicas sobre o que devemos fazer constar na introdução, que devemos fazer, no fundo, é o background e o racional, e depois os objetivos, e terminar a introdução do artigo com os objetivos. Sim. Há aqui uma colega que pede se é possível colocar o full screen do seu ecrã, porque é demasiado pequeno, ela não consegue ler. O meu é que... ou seja, em vez de aparecer a minha imagem ao lado, Carlos, aparecer mesmo o full screen. Ok? Entretanto, eu também vou tentar ampliar a imagem mais um bocadinho para verem melhor. Ok? Pronto. Penso que agora já conseguem ver. Então estamos aqui numa checklist, que é a strobe, e estávamos a percorrer então as diferentes secções. O título, depois a introdução, background, racional. Tudo isto é de acesso livre, ok? A única coisa daquilo que eu vos tenho mostrado que não é de acesso livre é a parte dos fatores de impacto, do Journal Citation Reports. Aí normalmente vocês precisam de ir a uma biblioteca da faculdade ou então conseguirem uma ligação, por exemplo, por VPN, através das vossas credenciais da faculdade. Agora, por exemplo, o Equator, as checklists, é tudo de acesso livre e tudo o resto que vos tenho mostrado é de acesso livre, ok? Então, introdução, métodos, cá está, nos métodos, desenho do estudo, setting, participantes e depois como é que devemos descrever os participantes, os critérios de elegibilidade, os critérios de seleção, digamos, para o estudo, conforme os diferentes tipos de estudo, conforme se for um estudo coorte, um estudo de caso-controlo, as variáveis, como é que devemos definir as variáveis, e depois a Andreia ajuda-nos nesta parte, não é? Sempre com a Andreia que eu vou ter quando é esta parte, os bias do nosso estudo, o study size, como é que, digamos, chegamos à dimensão da amostra, os métodos estatísticos, mais uma vez, a Andreia. Mas estão a perceber? Nós aqui é o nosso roadmap. No fundo, eu, ao escrever o artigo, desta forma, eu não me perco. Eu sei que tenho que ir por aqui, tenho que ir por ali, tenho que ir por ali, seguindo passo a passo esta checklist. Então, na prática, quando eu estou a escrever o artigo, eu tenho sempre duas coisas, digamos, em cima da mesa. Uma é a checklist e outra é o tal artigo que eu fui procurar, um ou dois, já publicado, que, no fundo, na checklist eu vejo o que é que eu tenho que fazer. No artigo vejo um exemplo prático, como é que eles fizeram, como é que eles aplicaram. E normalmente com isso e com aquilo que eu tenho da minha investigação, isso desbloqueia-me e vou fazendo o artigo. Depois, quando chego a determinadas secções e tenho dúvidas, a investigação nunca se trabalha sozinho, então aí depois vou falar com os meus colegas coautores, vou falar, por exemplo, com as pessoas mais peritas de certas áreas, como por exemplo a Andreia na área da estatística, e assim vamos todos escrevendo o artigo e a redação científica vai ficando seguindo o padrão correto e o padrão de boas práticas. Ao fazermos isto, estamos também a garantir não só que estamos a fazer uma redação científica de boa qualidade, mas também a garantir a probabilidade depois de ser bem sucedida a respectiva publicação. Ok? Já começamos logo a pensar nisso quando começamos a fazer a pergunta de investigação, quando começamos a olhar para o desenho da investigação, logo no princípio, ao fazer o protocolo de investigação. Agora é dar sequência a esse trabalho e tudo isto para maximizar depois o sucesso da publicação científica. Ok? Não gostamos de trabalhar para aquecer, gostamos de trabalhar para tirar depois um bom retorno do ponto de vista de validade científica daquilo que estamos a fazer. Há algumas revistas médicas que, quando nós submetemos um trabalho de investigação, nos exigem que submetamos a respectiva checklist. Ok?
e vocês veem que há aqui uma outra coluna, que diz aqui Page Number, ou seja, não é submeter só a checklist, é submeter checklist e referir aqui na checklist em que página do nosso artigo está cada um dos itens. Ok? Eu, pessoalmente, não só submeto porque tenho que submeter nas revistas que me exigem a checklist, como, normalmente, quando escrevo um trabalho de investigação, mesmo que a revista não me peça a checklist, eu próprio construo voluntariamente a checklist e quando envio o artigo, e normalmente até na metodologia, escrevo lá. Este trabalho foi reportado seguindo as normas, por exemplo, da Strobe ou da Consort, conforme o caso, ou do Prisma Guidelines, tal. E em ficheiro suplementar, no processo de submissão para publicação, envio voluntariamente a checklist mencionando em que página, em que secção é que está cada uma das secções da checklist. Mais uma vez, é um truque. Isso às vezes não é voluntário, às vezes não é, digamos, mandatório fazer isso, mas eu sei que ao fazer isso estou a aumentar consideravelmente a probabilidade do meu artigo ser aceite. Ok? E é algo que vale a pena e que eu aconselho vivamente a fazerem. A título de exemplo, estou a mostrar-vos aqui agora a Consort, que é a checklist dos ensaios clínicos randomizados, ok? E, por exemplo, isto foi de um trabalho que nós publicamos, eu vou ampliar um bocadinho mais, foi de um trabalho que nós publicamos, foi daquele ensaio clínico que nós fizemos com a modificação do SAM, em que tivemos mudança do módulo de prescrição de MCDTs no grupo de intervenção e o grupo controle continuou com o SAM habitual. E esta foi a checklist que nós submetemos quando submetemos o artigo para publicação e cá está, à frente, aqui nesta secção, tínhamos as páginas. Às vezes, quando não é aplicável, há certas secções que podem ser não aplicáveis, pomos NA, mas tinha o número da página em que cada um destes itens da checklist aparece no nosso artigo, no artigo que submetemos. Ok? Acho que por aqui vocês já ficam um bocadinho com essa noção de como é que isto funciona na prática. Ou seja, por um lado, é algo que nos ajuda a escrever o artigo. Por outro lado, é algo também que ajuda a dar uma garantia de qualidade do nosso trabalho final e ainda nos ajuda a aumentar a probabilidade do nosso artigo ser bem visto, pelo menos pelos revisores e pelos editores da revista, e ser aceito para publicação. Estou-vos a mostrar outro exemplo real. Aqui é outra vez o Strobe. Também foi de um artigo que nós publicamos. Neste caso aparece aqui, cá está, neste espaço, a página da revista em que aparece a respectiva secção e o respectivo item da checklist. Portanto, Equator Network, checklist de publicação é outra dica prática para quando estamos a escrever os nossos artigos e a nossa publicação científica. Ora bom, vamos voltar para os nossos slides. Isto, no fundo, é o sumário do que eu acabei de vos dizer. Realmente evita-nos até esquecer aspectos relevantes do nosso artigo, da nossa investigação. É uma garantia de qualidade. Por vezes é exigido por alguns revisores, outras das vezes não, mas devemos mesmo assim apresentar. Depois vocês podem ver os slides. É mais um dos exemplos que eu vos mostrei. E agora vou falar então um bocadinho sobre o processo de submissão dos artigos. Normalmente, quando chegamos ao momento de submeter o artigo, portanto, há aqui uma fase em que escrevemos, depois enviamos para os nossos coautores.
os coautores vão dando as suas opiniões e correções, até que depois chegamos a um documento final. E aí, nesse documento final, e quando vamos, temos que... há aqui um passo também importante, que eu me esqueci de dizer, que é ler sempre a secção de instruções dos autores de cada revista, ok? Porque, por vezes, a estrutura dos artigos, além desta questão das guidelines, das checklists, por vezes, em certas revistas médicas, a estrutura do artigo também tem alguma especificidade. E, por isso, também temos que ter isso em consideração. Também temos que ler as instruções para os autores que existem em cada uma das revistas, conforme a revista que queremos publicar. E normalmente aí também há um passo que é necessário e que nos é pedido, que é, quando submetemos o artigo, termos que escrever uma cover letter, ok? A cover letter deve ser encarada pela nossa parte com algum cuidado. Não é uma mera formalidade, é um aspecto também importante. No fundo, a cover letter visa defender o nosso artigo, e, no fundo, o objetivo da cover letter é fazer com que o editor queira ler o nosso artigo. Quando nós submetemos uma revista para publicar, ela vai para o editor, que é uma pessoa, digamos, dentro dessa revista que faz a primeira triagem dos artigos que chegam. Muitas vezes, há logo aí, em muitas revistas, um processo de rejeição imediata. É realizado logo aí um filtro, digamos. Se, por exemplo, não formos convincentes, por vezes o editor não vai ler o artigo todo. O editor lê a cover letter e pode ler o título e o abstract e às vezes aí já toma uma primeira decisão. Por isso, se nós não formos convincentes e não formos metodologicamente corretos na cover letter, podemos já estar aí a perder a oportunidade de ser bem-sucedidos na nossa publicação científica. E temos que ter isso em consideração. Então, é no fundo uma carta formal, ok? É tipo como se escreve uma carta comercial, digamos. Deve ser dirigida ao editor daquela revista e aí devemos mencionar idealmente o nome do editor. Devemos tentar pesquisar no site da revista, tentar perceber quem é o editor e então personalizar essa carta. Devemos começar por um parágrafo com o título do nosso artigo, onde também fazemos constar os nomes dos nossos coautores e destacar os pontos fortes do nosso artigo. Depois, por exemplo, se o artigo vier já na sequência de outros trabalhos, por exemplo, por vezes hoje em dia nós publicamos o protocolo de investigação e depois fazemos o trabalho de campo e depois mais tarde publicamos já o resultado final da investigação. Ao publicar o artigo com o resultado final da investigação, eu devo mencionar realmente aí também aqui na cover letter o protocolo que já foi publicado anteriormente. Ou então, por vezes, existem projetos de investigação que têm mais do que uma fase. E realmente, quando publicamos os artigos seguintes, devemos também aqui na cover letter mencionar as publicações anteriores relacionadas com esta investigação. Isto é uma boa dica, até porque normalmente isto dá robustez ao nosso trabalho e devemos mencioná-lo então na cover letter. Depois devemos escrever um parágrafo em que justificamos a escolha daquela publicação-alvo. No fundo, é aqui que nós vamos buscar alguns do texto que consta na secção de Aims and Scopes daquela revista médica e dizemos, olha, dado o tema desta nossa investigação e dado que na vossa publicação vocês consideram como Aims and Scopes isto e aquilo, achamos que o nosso artigo se enquadra na filosofia ou nos scopes de publicação da vossa revista médica. Portanto, devemos realmente fazer essa ligação entre o nosso tema do nosso artigo e aquilo que é os objetivos daquela publicação-alvo.
Finalmente, devemos incluir um parágrafo final em que destacamos a originalidade, digamos, da nossa publicação. Devemos mencionar que é um artigo que ainda não foi publicado em nenhum lado e que realmente se temos ou se não temos conflitos de interesse. Portanto, esta deve ser a estrutura que devemos usar na cover letter. Eu aqui nos slides coloquei à vossa disposição um exemplo de cover letter, está bem? E, no fundo, através desse exemplo, vocês vão poder também realmente guiar-vos. É, digamos, aqui um guia e um guião que podem utilizar para conseguir, então, a vossa publicação. Agora, vou falar ainda, e já estamos numa fase realmente avançada deste nosso módulo, vou falar ainda de um passo final que também é pertinente e que também é muito relevante. Ora, bom, e esse passo final relaciona-se com a edição do inglês. É muito frequente, se nós escrevermos o nosso artigo com aquilo que é o nosso inglês que aprendemos, mesmo às vezes alguns de nós que têm maior diferenciação e maior formação do inglês, é muito frequente quando submetemos o nosso artigo, os revisores, vendo nos nossos dados que somos de outros países em que não temos uma língua materna inglesa, é muito frequente os revisores escreverem que se nota que os autores não são de língua materna inglesa e que o artigo precisa de ser editado do ponto de vista de inglês. Ora, bom, eu vou pedir ao nosso realizador que mostre o slide. Penso que está a mostrar o slide, não é? Ok. E vocês aqui neste slide dispõem, então, por exemplo, são 3 sugestões de serviços de inglês, de edição de inglês académico. Existem vários disponíveis na net. Uns são mais caros do que outros. Uns também são melhores do que outros. É como tudo na vida. Mas realmente é um serviço que eu vos aconselho vivamente a utilizar. Eu hoje em dia normalmente não submeto um artigo para publicação sem passarmos por um serviço de edição de inglês académico. Eu vou pedir novamente ao nosso realizador que partilhe outra vez o meu ecrã daqui do computador. O serviço que eu tenho utilizado tem sido este, o American Manuscript Editors. Confesso que não é dos melhores, mas parece-me que tem uma relação qualidade-preço bastante interessante. E, de certa forma, a Andreia, também já foste vendo o trabalho que eles produzem e tem sido um trabalho satisfatório e positivo. Só para terem noção, nós conseguimos aqui neste serviço, por exemplo, na secção que diz Pricing, facilmente ver o custo que vai ter o nosso trabalho, o serviço de edição. Basta colocarmos aqui o tipo de trabalho que queremos submeter, se é um artigo de investigação científica ou se é por exemplo, uma tese que queremos que seja editada. Colocamos aqui o tempo que queremos ver o trabalho realizado, se queremos que eles nos enviem o resultado em 12 horas, em 24, 48, 72 horas. Claro está que se pedirem mais depressa pagam mais caro, se pedirem mais devagar o trabalho fica um bocadinho mais económico. Depois colocam o número de palavras, vamos supor que temos um artigo de 2.500 palavras. A moeda, vamos aqui para a nossa moeda,
e ele diz-me que, ok, um artigo de 2.500 palavras eu vou ter que pagar 101,50 €. Pronto, já estão a perceber um bocadinho como é que isto funciona e dá logo para termos noção de quanto é que vamos gastar. Depois, no fundo, submetemos o artigo, submetemos o ficheiro Word, devemos identificar a publicação-alvo, onde é que vamos querer publicar aquele artigo. Isso é realmente um passo importante deste serviço. Porquê? Porque o editor vai ler, por exemplo, as normas de instruções para os autores dessa publicação onde nós queremos publicar. E o trabalho de edição aí, desse ponto de vista, é um trabalho muito completo. Ou seja, eles não se limitam a corrigir o nosso inglês. Eles corrigem o inglês e corrigem a gramática e até às vezes sugerem, digamos, textos alternativos, mas também vão, por exemplo, ver se o artigo está estruturado de acordo com as normas de publicação daquela revista, vão verificar, por exemplo, as referências bibliográficas e verificar se estão padronizadas de acordo com as normas daquela revista. Portanto, é um serviço realmente que merece bem a pena o valor que pagamos por ele. Normalmente o artigo é-nos devolvido cheio de marcações. Eu vou dar-vos aqui um exemplo. Estão a ver? O artigo vem cheio destas marcações e depois nós devemos utilizar as funções de revisão do Word e devemos também fazer este trabalho com atenção. Ok? Porquê? Porque, por vezes, o editor não é perito naquele tema científico como nós somos. E, sem querer, ele pode sugerir, por exemplo, uma mudança no texto que mude o sentido da frase, ok? E que não seja o sentido que a gente lhe queira atribuir. E, por isso, este trabalho é também um trabalho que deve ser feito com alguma tranquilidade da nossa parte e com alguma concentração. E devemos, então, ir utilizando as ferramentas de rever do Word, que eu estou aqui a mostrar, ir passando para alteração a alteração e ir decidindo se aceitamos ou não aquela alteração. E se aceitamos, clicamos em aceitar e depois passa para a revisão seguinte e voltamos a ver se aceitamos e assim sucessivamente vamos navegando naquilo que são as alternativas que o editor nos sugeriu. Ok? Portanto, é um serviço que realmente é valioso, mas fundamental quando queremos fazer publicação científica em revistas de língua inglesa e de elevada qualidade e de elevado impacto. Ok? Muito bem, estamos a terminar aquilo que eu queria partilhar e também, no fundo, os conteúdos mais específicos aqui do nosso curso de Health Research. Andreia, não sei se temos aí alguma pergunta. Não temos perguntas, temos um comentário que eu subscrevo, eu vou ler, de uma colega. Não sei como o professor Carlos Martins não recebeu um prémio pelas ações absolutamente notáveis que tem desenvolvido pela educação médica, um oásis neste país, uma inspiração, uma verdadeira luz. Bem-haja, professor Carlos. Ups, estou a ficar corado. Obrigado. É bonito, é Natal. Obrigado. Pronto, é assim, Andreia, de resto, há assim algum comentário que queiras fazer em relação a esta questão da publicação e diz que estivemos a partilhar hoje? Alguma ideia? Tudo, alguma coisa que me tenha escapado? Não. Só disponibilizar-nos, não é? Qualquer questão que os colegas precisem, nós estaremos sempre a dispor. Muito bem. Muito bem. E agora temos um momento muito especial. Porque já temos aqui connosco o professor Dr. João Fonseca, diretor do nosso departamento académico, do departamento onde está integrada a Medicina Geral Familiar na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que é o MEDCIDS, e que, muito nesta lógica e dos objetivos digamos, com o qual desenhamos este curso, o H4A Health Research, que é, no fundo, promover o networking de investigação em cuidados de saúde primários e volto a dizer, todos vocês que gostarem, que tiverem gosto por investigação e que queiram fazer projetos de investigação, vocês têm os nossos contactos, no site do H4A têm lá um formulário de submissão,
submetam-nos as vossas propostas de investigação. Foi assim que fez, por exemplo, um colega de internos da região autónoma dos Açores, em que temos um projeto espetacular, a dar já os primeiros passos e que acredito que vai trazer frutos muito, muito positivos. E por isso estejam à vontade para nos contactar. Provavelmente depois a primeira resposta que vão receber será da Andreia, que vos poderá fazer algumas perguntas para perceber melhor o projeto. Depois, se for necessário, reunimos. Se forem de longe, até reunimos por videoconferência. Hoje em dia é fácil contornar os aspectos da distância, mas realmente o objetivo deste curso não era só fazer o curso em si e permitir a formação em si, mas é realmente contribuir e darmos aqui um salto de qualidade na investigação que se produz na área da medicina geral familiar e dos cuidados de saúde primários em Portugal. E nessa linha, o professor Dr. João Fonseca traz-nos aqui um projeto de investigação muito interessante e que, precisamente, se vocês, os colegas que estiverem a assistir, se forem da zona norte ou centro do país, poderão ser envolvidos neste projeto de investigação e poderão integrar este projeto de investigação. Mas o professor Dr. João Fonseca vai-vos explicar melhor do que eu de que é que consta este projeto e realmente como é que podem concretizar essa colaboração e integrar este projeto de investigação. João, muito bem-vindo. É com muito gosto que te recebemos aqui neste webinar e passo-te a palavra. Ok. Para passar os slides, basta passar aqui para a frente e para trás. Excelente. Bom dia a todos. O próximo slide já é o primeiro do vosso, isso. Bom dia a todos. É um gosto estar aqui neste webinar e estar com colegas tanto aprecio do departamento que agora tenho função de liderar e que tem exatamente esses componentes diversos, quer da investigação, principalmente da investigação clínica, investigação aplicada e das metodologias, da estatística, de tudo isso, mas também da medicina da comunidade, em particular a medicina geral familiar e diria eu, toda a medicina feita fora dos hospitais, que é muita. E nesse sentido, nós há bastante tempo, eu sou alergologista de base e há muito tempo nos temos preocupado com as questões de investigação aplicada aos cuidados de saúde das pessoas com asma. E uma das principais questões e problemas é exatamente a questão da adesão à terapêutica. A não adesão à terapêutica pode ser vista com muitas formas e muitas imagens e o elefante na loja de porcelanas é talvez uma delas. Muitas vezes a adesão à terapêutica não é bem o elefante na loja de porcelanas, é mais o elefante que está no meio da sala de quem ninguém fala, mas hoje em dia, como felizmente é cada vez mais notório e cada vez mais percepcionado por todos, que de facto é um problema que destrói a relação terapêutica, a relação entre o doente e o médico de uma forma que não é que é inconsciente de parte a parte. E essa falta de percepção da real adesão e da destruição que faz é um dos problemas que nós temos que lidar em imensas doenças, embora este projeto, como vamos ver, seja aplicado à asma. E realmente estes são dos slides que eu mais utilizo em qualquer tipo de apresentação que faça, a probabilidade de ser útil é grande e de facto nós temos maus meios, ou temos tido maus meios de avaliação da adesão. Há vários tipos, é evidente que a estimação pelo próprio médico é importante, mas ainda há 3 semanas publicamos no BMJ Open exatamente dados deste projeto a mostrar que há uma discordância mais ou menos de 50% entre aquilo que é a adesão que o clínico estima e aquilo que o doente reporta. Ainda para mais dentro desses 50% divergentes, é mais ou menos metade o médico subestimar e metade o médico subestimar a adesão. Portanto, realmente, todos nós achamos que é diferente, mas esta é a realidade, pelo menos nacional, nos cuidados secundários, como vamos ver. Depois há uma série de outras medidas. É pena ainda não termos suficientes acessos
aos registros de farmácia e, portanto, aos levantamentos das prescrições que nós temos, que já seria uma ajuda, mas, e claro, cada vez mais medidas eletrónicas e digitais que são úteis, mas são difíceis. E, portanto, nós temos que ver para além de como medir, é como melhorar, e esta forma de ligar, e todos sabemos que a decisão partilhada e um contrato terapêutico ajuda e são essenciais, mas a educação, os próprios lembretes, sejam eles digitais ou não, a questão de haver próprio apoio social e de outros doentes tem sido também demonstrada como útil, questões mais de gamificação para a parte da população e questões também de prémios, quer sejam de vários, incluindo monetários, que também têm sido utilizados com sucesso em algumas situações particulares. E nós sabemos que cada vez mais estamos num mundo digital e que os dispositivos que todos temos no bolso são, para a própria Organização Mundial de Saúde, e há quase uma década, um meio muito poderoso para alterar a saúde em todo o mundo. E aqui a questão de todo o mundo é que, de facto, não é só nos países civilizados ou nos países mais avançados, é muitas vezes também naqueles em que os meios de comunicação e as próprias saúde são mais difíceis. Então, o nosso projeto que pretende é transformar a adesão à terapêutica, é transformá-la na experiência mais positiva possível, ter alguns componentes de gamificação e de apoio entre doentes, mas ter uma forma o mais objetivável possível de podermos realmente ter uma noção de qual é ou como foi a utilização da medicação preventiva para a asma entre as vindas ao médico. E, de facto, nós se olharmos nestes 3 grupos, temos, em primeiro lugar, a questão da detecção feita por imagem e, portanto, basicamente, nós somos capazes de tirar um pequeno vídeo com o nosso telemóvel ao inalador e isso fazer percepcionar qual é o número, tem que ser inaladores com contadores de dose, que são a maioria, como sabem, e isso é, digamos assim, a grande capacidade de confirmarmos e termos um timestamp, digamos assim, termos uma confirmação de que até àquela altura tinha sido tomada aquela medicação. Depois temos um componente de jogo em que se começa por ser um guerreiro e se tem possibilidade de ter algum utilizador avançado que nos serve de inspirador, digamos assim, e que nos ajuda a melhorar a nossa adesão e o nosso controle da asma e, obviamente, temos as ferramentas normais de monitorização da doença. Aqui, claro, que também o Karate está, já que é do mesmo grupo, e que, aliás, foi dos primeiros projetos já há uma dúzia de anos em que foi possível envolver um conjunto alargado de médicos de família, bem como de outras especialidades, e, portanto, é um projeto já relativamente conhecido e está agora digitalmente também nesta e noutras, mas nesta aplicação. Só um bocadinho, se pudesse voltar ao slide anterior. Portanto, do ponto de vista prático, estamos a falar de uma aplicação móvel, uma mobile app. Para o doente, que vai ser utilizada pelo doente e que então permite estas 3 coisas. Não é? Permite monitorizar através da imagem do número de doses que a pessoa utilizou. Depois permite a pessoa ir jogando. Jogando no sentido de... O próprio jogo é a própria utilização da aplicação. Portanto, uma pessoa vai tendo se conseguir um determinado nível de adesão, se conseguir melhorar, digamos assim, vai tendo alguns prémios, alguns badges e vai tendo a possibilidade de contactar outros jogadores, se quisermos, ou outros doentes com asma e interagir com eles, obviamente de forma privada. Social networking. Exatamente, o nosso objetivo é haver, de alguma maneira, um peer support, portanto, haver um apoio entre pares e, portanto, a pessoa pode escolher o seu inspirador e depois, à medida que evolui, vai podendo escolher mais e mais guerreiros, portanto, à medida que evolui em termos de pontos, e isso permite, de alguma maneira, criar uma cadeia
porque aquele guerreiro que eu fui inspirador depois vai ter os seus próprios guerreiros e de alguma maneira fica cada vez maior a nossa influência positiva na adesão e no controle da asma. E aqui não entra em nenhum ponto o médico? Neste ponto, não. Okay. O médico entra na troca de informação do plano terapêutico e principalmente a possibilidade de enviar ao médico a informação que a aplicação tem e, portanto, para se poder discutir depois em consulta mais pormenorizadamente. Aliás, este componente do médico é aquele que de alguma maneira está menos desenvolvido neste momento. Portanto, é completamente patient-centered, digamos assim, e o objetivo é, nós sabemos que este tipo de ferramentas melhora depois a relação médico-doente e melhora o diálogo com os profissionais de saúde, mas é fundamentalmente dirigida para o doente. Claro que é possível ter inspiradores médicos, digamos assim, ou enfermeiros ou de outras profissões, mas realmente neste momento o que se pretende é que haja mais uma interação entre os próprios doentes. Nós estamos aqui, é uma aplicação com um conjunto de pontos de inovação e de alguma maneira também a médio prazo perceber esta influência de uns doentes noutros é também um componente um bocadinho à frente e um bocadinho diferente, mas que nos vai interessar down the road, não é? Okay. Obrigado. O que é que nós temos feito? Este é um projeto que começou em 2017. Não vamos falar na forma colaborativa e progressiva e iterativa do desenvolvimento da IAP, não sei porque, às vezes avança, mas o que importa é que nós tivemos nos primeiros estudos mais de 400 participantes, 2900 nessa primeira fase, numa versão muito inicial. Na versão 1.0 tivemos serviços de pediatria, de alergologia e de pneumologia em mais de 25 hospitais, 2900, e depois também em Espanha, em Madrid e Santiago de Compostela, e portanto temos já um envolvimento muito grande. Mas é sempre bom sabermos onde é que estamos. Esta digamos, uma escala da prontidão que a tecnologia tem para estar disponível para todos. É um bocadinho diferente da evolução dos fármacos, mas se formos ver não é assim tão diferente quanto isso. E realmente nós estamos numa fase 6.7, uma fase de validação. Estamos neste momento a começar a validar a versão 1.2 e a iniciar, aliás, iniciou esta semana, o primeiro doente incluído no estudo que eu estou a apresentar foi na zona de Coimbra esta semana. E depois, claro, nós queremos fazer, como é óbvio, as fases todas normais de qualquer tecnologia de saúde e, portanto, para o ano contamos fazer um ensaio clínico, digamos, de fase 2, no qual também gostaríamos muito que possam participar as pessoas que vão participar neste estudo ou outras, mas que tenham, de facto, todos os níveis de cuidados para nós são fundamentais. Só para terem uma noção, também para perceberem que é um ponto importante. Nós, de facto, na versão para Android, estamos desde há pouco tempo com a versão 1.2, mas na versão para iOS, que é uma versão, iOS, como sabem, principalmente tem uma reduzida penetração de mercado. Eu sei que não é isso que às vezes parece entre os utilizadores, mas tem menos de 20%, e nos doentes ainda um pouco menos, e, portanto, não foi possível até agora atualizar a versão. Portanto, este estudo só poderão incluir doentes com telemóveis Android e, portanto, é uma limitação que temos. E apesar de termos relativamente pouco tempo, o objetivo de mostrar aqui a disseminação e, em particular, a questão dos 4 papers e tudo isso é porque há uma política de publicação e de autoria muito alargada, porque entendemos que devemos envolver as pessoas e que as pessoas
não devem estar em todas as fases do estudo e não só na colheita de dados. Isso é um ponto que é muito importante, embora às vezes seja difícil para os jornais aceitarem artigos com 50 ou 60 autores, mas que remédio têm, ou pelo menos temos que tentar que isso aconteça. Portanto, o nosso estudo é um estudo de execuibilidade, uma coisa simples, com este desenho também muito importante para nós médicos principalmente, porque tem uma avaliação clínica inicial estruturada, que é feita pelo médico numa entrevista clínica estruturada, tem também nessa própria visita inicial, vários questionários preenchidos em papel pelo doente, mas a partir daí o doente começa a utilizar a app e depois será avaliado telefonicamente há uma semana, ao mês e aos 4 meses e, portanto, aí já estamos libertos do trabalho. O desenho destes estudos tem sido muito para reduzir o trabalho clínico. É evidente que é essencial a avaliação inicial, mas queremos mesmo que isto seja simples para a parte clínica. Pronto, e basicamente... Peço desculpa, essa avaliação telefónica então não é feita pelos clínicos, não, pelos médicos? É feita por investigadores do nosso departamento. E, portanto, é feito centralmente e já tivemos, como vimos, aquela experiência em 2017, 2018 com 400 e tal doentes e, portanto, isso, digamos, já está bastante bem rotinado e funciona bastante bem. E temos, obviamente, também os dados escolhidos pela própria aplicação. Portanto, na verdade, nós temos aqui dados prospectivos que em Portugal são muito raros, mas com pouca... É claro que seria muito interessante ter uma avaliação final do clínico, etc., mas todos sabemos como isso complicaria, digamos assim, as nossas consultas, a própria vida do doente e, portanto, nós queremos aqui, numa fase que é ainda precoce, nós estamos, no fundo, no início da avaliação clínica desta tecnologia, queremos minimizar as dificuldades e o burden para os investigadores e para os serviços de saúde em geral. E depois também os critérios de inclusão são mais, está na moda o real life, e aqui é mesmo o real life o mais possível, no sentido que são adolescentes e adultos, e que devem necessitar de medicação preventiva diária inalada, ou seja, devem ter asma persistente e, portanto, fazer medicação de controle, ou melhor, ter prescrito a medicação de controle para utilização diária. E também têm que ter, como já vos disse, dispositivos Android e, portanto, basicamente, em termos de critérios de exclusão, é só a não capacidade de utilização, portanto, não acesso a um dispositivo Android e ter outra doença crónica que possa confundir esta situação, especialmente outras doenças que interfiram com a terapêutica inalada. Pronto, o nosso objetivo é ter 150 doentes, também por unidade de saúde podem ser apenas 4 doentes incluídos e cada médico, se forem mais que 2 médicos em cada unidade de saúde, bastarão incluir 2 doentes, portanto nada de complicado, muito simples e o objetivo, mais uma vez, como disse, é termos isto de forma simples. Isto era o que eu gostava de dizer, a entrevista e depois os profissionais de saúde treinados para fazer as entrevistas a seguir e este é o timeline também muito rapidamente, nós estamos mais ou menos, estamos em dezembro, não é? E, portanto, é exatamente o que aconteceu, como vos disse, foi esta semana o início do recrutamento e prevemos que o recrutamento acabe em abril e estamos ainda, como vamos ver, numa fase de lançamento do estudo e, portanto, estão perfeitamente a tempo para começarem e para se juntarem a nós. Neste momento temos 25 unidades no norte e 17 unidades no centro. Nós gostamos sempre também de pôr os nomes das pessoas que trabalham connosco e que colaboram, que depois é um bocadinho difícil de ler, mas isso já está bastante desatualizado, aliás, que já passaram umas semanas e já está diferente e, portanto, digamos também o nosso apelo aqui e agradecendo ao Carlos Martins esta sessão é que vocês participem. A questão da rede de investigação em cuidados de saúde primários é uma prioridade muito grande para o Medicites, para o departamento em que estamos na Faculdade de Medicina. Temos, de facto, uma vontade muito grande que passa a haver investigação
como esta, isto é, que seja interessante, que seja útil, que seja utilizável depois, passado pouco tempo, pelos nossos doentes. Eu costumo dizer que gosto de fazer a investigação para os meus doentes, ou no máximo para os irmãos mais novos dos meus doentes, e portanto é isso que aqui queremos, e que possa de facto melhorar depois os cuidados de saúde. E, portanto, estou à vontade, estejam à vontade para nos contactarem e para falarem connosco. Eu sugeria que deixasse esse slide no ar e que o nosso realizador deixasse essa imagem, porque eu também vou partilhar aqui no chat este próprio texto, até vou fazê-lo já, que assim os colegas ainda ficam de forma mais visível aqui. Portanto, bottom line, os colegas que quiserem participar, enviar um mail para este mail e provavelmente depois recebem também eventuais orientações de como devem proceder, os critérios de inclusão dos doentes. Claro. Nós faremos provavelmente um contacto quer por e-mail, quer telefónico, dando a informação do estudo, protocolo do estudo, fazendo também uma série de sugestões e de interações relativamente às autorizações que são necessárias, autorizações da USF, autorizações do ACER respectivo, isto se for dentro do SNS, e depois também dizer-vos que neste momento, para sermos muito exatos, por isso é que só começou no centro, ainda aguardamos um último parecer positivo da Comissão de Ética da ARS Norte, e portanto neste momento está perfeitamente, então para as pessoas do Norte terão seguramente até o início do próximo mês ou até meio do mês para tratar também localmente, e tem sido relativamente fácil. Como vimos, já temos ali um conjunto muito alargado, cerca de 40 mais ou menos unidades de saúde familiar, das quais cerca de metade já têm as autorizações todas necessárias. Como sabem, são essas duas fundamentalmente, mas a principal é do ACES e portanto, julgo que isso também saberão até melhor do que eu, não é? Muito bem. Colegas, no fundo é um projeto de investigação que me parece espetacular. Não vos exige muito trabalho, no fundo é uma avaliação normal dos vossos doentes asmáticos. Estou correto, não é? No fundo. Sim, tem sempre o aspecto adicional de ter que mostrar a aplicação, ou pelo menos idealmente ajudar na instalação se virem que é necessário, mas é uma avaliação estruturada, normal, e depois o doente pode estar na sala de espera, acabar de preencher os questionários que tem, e portanto é ali um pequeno... Sobretudo aqueles vocês que gostam um bocadinho das aplicações móveis, e claro, assim, é também uma oportunidade de conhecerem algo ligado à saúde e até às vezes de fomentar a relação médico-doente através destas novas tecnologias. Por isso, se estiverem interessados, enviem um mail, e também será uma forma de pormos em prática tudo isto que andamos aqui a fazer durante este ano. João, não quero deixar de, digamos, perder a oportunidade, também um bocadinho no contexto da nossa relação com os nossos colegas. E ainda há um bocadinho hoje de manhã os nossos colegas nos colocavam aqui mensagens sobre os cursos que nós vamos ter no próximo ano, o que é que está previsto, que cursos é que vai haver no Sapatinho. Nós no Dr. Share posso desde já garantir-vos que vai ser um ano, outra vez, muito interessante e que estamos realmente a ter reuniões muito promissoras. E que provavelmente vamos ter outra vez um ano cheio de atividade e alguns temas inclusivamente novos, alguns daqueles que vocês têm pedido. Ainda não quero, digamos, anunciar, porque na verdade ainda é um processo ainda em curso de reuniões e eu gosto de falar e de apresentar as coisas quando já é realmente uma certeza. Uma certeza vai ser, com certeza, e isso é um facto, a mobile app Dr. Share, e provavelmente espero que seja ainda em janeiro, que já está numa fase muito adiantada de testes, de versões beta, quer para Android, quer para iOS. Falta ainda resolver assim alguns problemazinhos técnicos, mas está quase aí, e isso é já uma certeza, e essa depende só do nosso lado.
Mas as atividades formativas, depois, como habitualmente, nós iremos divulgá-las nos nossos canais e vamos partilhar convosco. Mas também vamos ter excelentes novidades no nosso departamento, no MedCites, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. E desde já vos anuncio que vamos ter, por exemplo, cursos também online. Por exemplo, um curso que temos vindo a realizar já há alguns anos e que muitas vezes vocês também me enviam mails a perguntar quando é que vai ser a próxima edição, de Medicina Preventiva baseada na evidência, um curso de revisão sistemática e meta-análise, cursos de investigação, por exemplo, na área da diabetes, de intervenções, o nosso mestrado de cuidados de saúde primários, que vai ter outra vez, vai abrir, digamos, novamente o período de inscrições para o próximo ano letivo, ou seja, estamos já a falar do ano letivo 2020-2021 e que, de certa forma, tem toda uma estrutura de conteúdos, muitos deles que até tocam nestes conteúdos que nós partilhamos aqui neste curso e que, por exemplo, para quem gosta de fazer investigação com o nosso mestrado, adquire essas ferramentas para fazer investigação na área dos cuidados de saúde primários e que, no fundo, abre todo um caminho que vos facilitará e vos abrirá as portas também para um futuro doutoramento. João, não sei se queres dar uma palavra também sobre todas estas atividades letivas que estamos a preparar no nosso departamento. Claro. E que penso que vai ser também o próximo ano desse ponto de vista, porque vamos ter atividades formativas novas que vão arrancar pela primeira vez no próximo ano. O MedCites tem uma quantidade grande. Sim, já para nem falar de todos os outros que existem no MedCites. De formação pós-graduada, não indo especificar, digo que tem neste momento 4 programas doutorais e 4 mestrados, mas de facto a questão do mestrado de cuidados de saúde primários, que também, como sabem, é possível fazer só o primeiro ano, ou portanto, sem não fazer a tese e, portanto, ter um curso de especialização que muitas vezes é aquilo que parte das pessoas mais querem, até porque hoje em dia o grau de mestre já é o grau standard e, portanto, a curso de especialização por si só tem esta parte letiva, chamemos assim, que vai ajudar numa série de pontos, acho eu, do dia-a-dia, principalmente dos médicos de família que queiram ter os seus próprios projetos e queiram fazer iniciativas nos seus próprios USIFs, nomeadamente iniciativas de investigação e de melhoria de qualidade, e portanto desse ponto de vista acho que é um mestrado, um curso pós-graduado muito interessante. E também vamos, tal como há muitos anos parte do departamento tinha, até com a Universidade do Minho e com outros parceiros, um mestrado em Gestão e Economia da Saúde, estamos a preparar um programa de formação pós-graduada cujo nome será PAS, com 2 As e 1 S, que tem a ver com políticas, administração e avaliação de tecnologias. E, portanto, desta maneira, será para quem se interesse mais por essas áreas, será, julgo eu, também, até pelo tipo de docentes e tipo de comissão científica que tem, muito alargado e muito forte, vai ser interessante. E estes dois níveis, portanto, estes 2 cursos, de alguma maneira, como o Carlos falou, são portas de entrada para os programas de doutoramento que atualmente existem no departamento, o programa doutoral em Investigação Clínica e Serviços de Saúde, e por um lado, e um programa que começou este ano, que se chama EDS, portanto se chama Health Decision Sciences, portanto ciências de decisão, ciências de dados em saúde, perdão, e portanto todo quanto é Big Data, inteligência artificial, técnicas mais avançadas, um aspecto mais tecnológico também, mais ligado à parte das ciências de informação, são também, e também esta questão da gestão e da economia da saúde, tem mais o EDS e a questão mais clínica, que a maior parte de nós se interessa mais diretamente, a evolução de uma formação
intermédia, digamos assim, e preparatória para poder entrar no PEDICS, que é interessante. E depois, claro, temos cursos de pequena duração, a escola de inverno, já no início do ano, a escola de verão, onde temos sempre e cada vez mais também cursos que de alguma maneira diria mais dirigidos para os médicos de família e dados também pelos médicos de família, embora também todos estes cursos de metodologia e de pequenas técnicas que são úteis à investigação também são bastante, têm uma oferta bastante diversificada e, portanto, isso sem dúvida que é uma mais-valia e sempre com esta facilidade de termos um componente forte de médicos de família envolvidos e, portanto, de alguma maneira também podem balizar ou podem influenciar positivamente os conteúdos e, portanto, desse ponto de vista temos... Sendo um bocadinho mais concreto, por exemplo, desses pequenos cursos, só estamos mesmo a aguardar a validação final da reitoria da Universidade do Porto, do ponto de vista da acreditação, mas, por exemplo, vamos ter um curso sobre intervenções em estilos de vida em cuidados de saúde primários, que eu acho que vai ser muito, muito interessante. Outro curso sobre projetos de intervenção na comunidade, no contexto da medicina geral familiar, que eu sei que é algo que vos é muito pedido até no internato e que tenho a certeza que vai ser muito, muito interessante. Abordagem do pé diabético, investigação em diabetes e depois realmente ainda o curso da área da medicina preventiva baseada na evidência e da decisão médica partilhada baseada na evidência. Alguns serão em B-Learning, poderão ser efetuados à distância através das plataformas da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Estes não são através do Dr. Share, está bem? Outros serão presenciais, porque às vezes há cursos que têm que ser mesmo um bocadinho mais em pequeno grupo, em treino de competências e que terão que ser presenciais. Sobre tudo isto, eu divulgarei, quer no Dr. Share, quer nas nossas redes sociais, o programa, as datas, os prazos de inscrição, o mais tardar durante o mês de janeiro. Só ainda não o fizemos porque realmente ainda estamos à procura, à espera de um ok final, que normalmente é um ok burocrático. Bastante burocrático. Eu também já agora chamava a atenção para um evento assim mais curto, e que já é no início do ano, dia 24 de janeiro, e que penso que vai ser bastante interessante e certamente que alguns de vós vão querer participar. Não sei se todos nós temos noção de que existe muita informação já nos nossos sistemas de informação e esta necessidade de reutilização dos dados de saúde para investigação e inovação é uma necessidade em todo o mundo e em Portugal, curiosamente, poderíamos fazer isso melhor do que noutros locais. Eu dou sempre o exemplo da Ana Luísa Neves, uma colega nossa, que neste momento está no Reino Unido a fazer bastante este tipo de investigação com bases de dados de saúde e que claramente tem a noção de que, apesar de nós estarmos sempre a ver artigos ingleses sobre com este tipo de dados, na verdade Portugal tem não só mais dados e melhores sistemas de informação e dados com melhor qualidade. E, portanto, o nosso objetivo do MedSeeds e da faculdade e também com o Hospital Universitário de São João é pegarmos neste assunto e discutirmos, fazermos uma coisa também bastante inovadora e que é um pouco estranha, mas vai resultar bem, que é fazer umas análises SWOT durante a inscrição, durante a própria reunião e depois uma fase final, eventualmente. Uma análise SWOT sobre o quê? Sobre o acesso e sobre a segurança a esse tipo de dados, porque são dados que deveriam ser utilizados fortemente na investigação e muito em particular na medicina geral familiar, na minha opinião, porque como vocês sabem, todos esses dados existem. Depois também a questão da qualidade dos dados nesses sistemas e da integração de diferentes fontes de dados e depois também mais de sustentabilidade económica, porque estas coisas para as instituições que têm os dados são custosas e necessitam de ser trabalhadas. E vamos ter a conferência da ex-ministra e eurodeputada
a Maria Manuela Leitão Marques, exatamente sobre as iniciativas europeias da Open Data, de instituições públicas, exatamente para a investigação e inovação, e vamos ter uns painéis, digamos, em bom português, muito à frente e que vão ser muito interessantes para discutir isto. Dia 24 de janeiro? Dia 24 de janeiro, na aula magna da faculdade, e já têm de acesso livre, têm que fazer a inscrição, mas vai ser, ao longo destes próximos dias, já vão ter acesso a essa forma. Okay. Estamos em fase de submissão para publicação do nosso primeiro estudo com base em dados do mundo real, na área de cuidados primários, um estudo sobre a forma como os doentes com fibrilação auricular de toda a RS Norte, e por isso é que são dados também dados do mundo real, e conseguimos acesso aos dados de toda a RS Norte, estão a ser tratados. E as conclusões são muito interessantes, são da nossa colega médica de família e, ao mesmo tempo, estudante de doutoramento do nosso departamento, a doutora Susana Silva Pinto. Não podemos ainda revelar os resultados e os dados, temos que aguardar para a publicação final e depois partilharemos com todos. Caros colegas, peço-vos desculpas, já estamos atrasados em relação à hora habitual do nosso intervalo. Vamos agora para intervalo, 15 minutos, são 11h49, por isso voltamos às 12h05. Quando regressarmos de intervalo, eu vou então explicar-vos algumas questões sobre o exame e sobre o certificado deste curso, que é um bocadinho diferente dos outros cursos, mas depois do intervalo já vos explico isso direitinho. João, muito obrigado por teres vindo até aqui. Passo-te a palavra para te despedir dos colegas, para dizeres adeus, um bom dia. Um ótimo Natal, um ótimo 2020 e que façam, de facto, com o que aprenderam aqui, façam mais investigação, porque é fundamental para a melhoria dos cuidados de saúde e, nomeadamente, da medicina geral familiar, dos cuidados de saúde primários. Portanto, contamos convosco e nós, da nossa parte, no que pudermos ajudar, tem sempre a porta aberta. Obrigado. Muito obrigado, João, por teres vindo cá e também um bom Natal para ti e para os teus. Andreia, foi um caminho longo, 6 módulos, começamos em janeiro deste ano, exatamente. Aliás, começámos ainda antes a preparar e a delinear tudo isto. Olha, muito obrigado. Obrigada, eu também, agradeço. No fundo, também já me despeço de ti e dou-te a palavra para te despedir, porque depois, a seguir ao intervalo, vai ser o teste. Já, exatamente, fico eu aqui sozinho com eles a fazer o teste. Muito obrigado. Em nome de todos os colegas, porque também eles foram agradecendo, digamos, ao longo deste curso. E obrigado também pela ajuda hoje aqui neste webinar. Não foi fácil moderar. E passo-te a palavra para despedir dos colegas. Despeço-me então a todos, desejo-vos a todos um Feliz Natal. Foi realmente uma boa oportunidade, agradeço ao professor Carlos Martins ter-me convidado para dar com ele este curso durante o ano, não é? Começamos o ano passado em janeiro. Ao longo do ano fui recebendo alguns contactos vossos com alguns pedidos de ajuda. Podem sempre enviar e-mail para o meu contacto ou para o professor Carlos, que ele depois reencaminha para mim. E, portanto, realmente, como o professor João Fonseca disse, o importante é que vocês façam investigação e, portanto, esperemos, da minha parte, espero ter ajudado pelo menos, a instalar o bichinho, não é? E, portanto, e mesmo nestes cursos que estávamos a falar do nosso departamento, a Andreia trabalha no nosso departamento, conhecereis pessoalmente a Andreia e tereis a oportunidade de trabalhar com ela. Sim, alguns já me foram conhecendo, no Europrev, alguns eu não conhecia e conheciam-me. Exatamente. E, portanto, desejo um bom Natal e sucesso profissional para 2020. Muito obrigado, Andreia. Um bom Natal também para ti e para os teus. Bom. Colegas, agora sim, 15 minutos, esticar as pernas, relaxar, prepararmos para o exame. Ao 12h05 estou de volta e depois partilho então o link para vocês acederem ao exame e fazer a avaliação final deste curso. Até já. Tchau.